Hoje eu tenho dicas de ouro para você que está querendo comprar porcelanato para sua casa. Muitas vezes você chega, na loja e vê aquela infinidade de produtos de porcelanato para você comprar e você se sente perdido. Hoje eu vou esclarecer para você como que você pode escolher os tipos de porcelanato, como que eles são, qual tipo e formato mais indicado para cada ambiente. Meu nome é Simone Vilela, eu sou arquiteta especialista em arquitetura residencial e arquitetura de interiores. E bora lá comigo nesse conteúdo! Mas antes de iniciar o conteúdo, peço a você para dar o seu joinha, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, é importante propagar para mais pessoas que estão aí querendo saber de porcelanato, e também ligar o sininho, se inscrever no meu canal para você receber as notícias em primeira mão e não ficar de fora de nenhum conteúdo. E também seguir a minha página lá no Instagram, onde eu compartilho dicas e conteúdos diários da arquitetura e da decoração, para a gente ficar bem juntinho e trocarmos ideias muito bacanas desse mundo da arquitetura e da decoração, tá joia? Gente, ia até gravar num cenário aqui diferente, para poder mostrar aqui um pouquinho mais do escritório, mas eu tava assim atrás da mesa e eu tava achando que eu tava muito distante de vocês, por isso que eu voltei aqui para minha posição inicial, que eu acho que eu consigo interagir melhor, tá bom? Mas voltando ao assunto, sem delongas, Imagino que você se sente perdido quando você entra numa loja, de material de construção e você vê aquele monte de porcelanato empilhado pelos corredores, tá? E não imagina como que você vai escolher o porcelanato ideal para você. Então, nós temos 4 tipos de acabamento de porcelanato. E cada acabamento desses, ele tem uma demanda diferenciada. O primeiro deles, que eu vou falar aqui, é o porcelanato natural. Quando ele vai para o processo do forno, que o porcelanato é feito com uma massa e ela vai para o forno, industrial, é um forno bem grande até. E quando ele sai do forno, ele não recebe acabamento. Ele é um porcelanato natural e ele fica sem acabamento, ele fica com um aspecto um pouquinho mais áspero, uma cor mais uniforme, até muito bonito, é um acabamento muito interessante, principalmente para a área externa, que além dele ser mais poroso, ele é mais resistente também para a área externa e torna o seu uso ideal para esse tipo de lugar, já que lugar que vai passar o carro, ter alto tráfego. Então é um tipo de porcelanato ideal para você que quer colocar piso na área externa, porque ele tem uma resistência super legal, e não fica marcado, ele não risca. Então é um tipo de porcelanato para você adotar para sua área externa. E tem o porcelanato polido, que é um material que quando ele sai do forno, ele recebe um polimento e uma camada de verniz. Ele é um material bem brilhante, apesar de ser super fácil de limpar pela superfície de brilho, é altamente polido. Ele é um material que eu não indico para áreas molhadas, como banheiro, cozinha, área de piscina, porque corre o risco das pessoas escorregarem, e sofrer um acidente muito grave. Então é um material que eu não especifico para esse tipo de área. Então, o ideal é você evitar também, caso você queira evitar acidentes graves. A norma regulamentadora para nós diz para não especificarmos esse tipo de material em área molhada. E além do mais, esse tipo de material, esse revestimento que ele é polido, assim como o esmaltado, que eu vou falar a diferença dele mais a seguir, são materiais de alto brilho. Eles são materiais que eles costumam aparentar muito mais a sujeira, apesar de eles serem práticos para limpeza, Então, como ele aparenta mais sujeira e também ele aparece tudo, no chão, por exemplo, eu tenho uma iluminação. Essa iluminação ela fica refletindo no piso, Fica marcando os pontos de spot. Então, é um material que ele dá uma poluição visual maior. Por isso que eu não considero ele tão queridinho assim, mas tem clientes que gostam bastante, E não dependendo da área, se for numa superfície de parede, onde eu quero propositalmente ter esse brilho,
eu vou adotar o porcelanato brilhante, tá? Que é o porcelanato polido ou esmaltado. Mas, em alguns casos, principalmente no piso, eu vou fazer a opção do porcelanato que eu vou falar agora, que é o acetinado. O porcelanato acetinado, quando ele sai do forno, ele recebe um acabamento específico, tá? Para ele ficar entre o acabamento fosco e o acabamento semibrilho. Então ele vai ter uma superfície lisa, porém acetinada, como o nome diz. E é um material que, assim, eu digo que é o queridinho da gente utilizar nos ambientes, porque ele promove aconchego, tá? Ele não fica reproduzindo a iluminação do teto como uma superfície espelhada. É um material super versátil, porque a gente tem vários acabamentos, cores, e torna um ambiente super prático para a gente fazer N combinações na decoração. Então é um material que eu gosto bastante de especificar, tá? Porque a gente tem essa versatilidade na decoração. Inclusive no acabamento acetinado a gente tem, né, o nosso queridinho, que é o cimentício, né? Que é esse revestimento que imita um cimento queimado. E por ele ser cinza, é um material super versátil, né? Como eu falei, além de ter esse acabamento que ele não tem muito brilho, né? Esse revestimento que imita o cimento queimado, o cimentício, como a gente apelidou, é um material que ele fica muito prático na decoração da casa, tá? Inclusive eu fiz até uma live uma vez, né? Vou deixar aí em cima o link, né, que eu comento sobre a questão das combinações das cores. E o outro acabamento é o porcelanato esmaltado, que ele, além de receber o polimento e o verniz, ele vai receber camadas e camadas de esmalte, tá? Ele é um pouquinho mais resistente que o polido, tá? Porque ele vai ter ainda essas camadas de esmalte, e é um material, né, bem similar ao porcelanato polido, tá? Em acabamento, em questão de combinação. Também, né, como é um material altamente escorregadio, eu não oriento que a gente utilize esse material em áreas molhadas, tá? Então fica essa dica aí. O ideal é a gente utilizar esse material caso você opte usar em salas, circulações, quartos, tá? Porque a gente vai conseguir garantir uma segurança para casa. Também nas paredes de banheiro, cozinha, eu também estou autorizada a utilizar. Aí varia muito mais de gosto. Porém, como eu falei, é um material um pouquinho mais complicado da gente fazer combinações de coisas e manter a sua casa elegante por mais tempo. Agora, todos esses materiais, tá? Esses porcelanatos, esses acabamentos, eles têm formatos diferentes. As fábricas, tá? Elas têm, cada um tem o seu formato diferenciado, porém, tá? Eu vou dar mais ou menos aqui o tamanho para vocês, tá? Que a gente tem como base, porém a gente tem uma variação aí como se fosse uma patente, tá? De cada fábrica. Então elas vão ter esse tamanho que eu falo aqui aproximado, tá? A gente tem os porcelanatos menores, que são de 60 por 60, até 80 por 80, a gente está considerando agora formatos um pouco menores, tá? Nessa gama aí dos porcelanatos quadrados. Os maiores, que estão super em alta, são os porcelanatos de 90 por 90, 1 por 1 e 1,20 por 1,20, tá? Esses formatos que são quadrados. Os formatos que são retangulares, tá? É de 60 por 1,20, tá? É essa média. E também a gente tem de 30 por 90 ou 30 por 60, que já são os formatos menores, tá? Que geralmente as pessoas utilizam na parede. E além de tudo, tem as lastras, que são os formatos ainda maiores, que são ideais pra gente colocar em parede, onde a gente não quer rejunte aparecendo. A gente quer o formato, por exemplo, se tem um formato de marmoraria interessante na peça, né, que eu quero que apareça, ela praticamente não vai ter emenda, eu vou ter aquele desenho inteiriço. Então esse formato de lastra, tá, que a gente tem em média de 90 por 1,80 e até os maiores, que são de 1,60 por 3,20, uau, né, é enorme. Mas enfim, são peças aí pra gente ter um acabamento diferenciado,
tá? Às vezes pé direitos enormes, imensos, que a gente quer valorizar com a pedra. Então a gente tem essa infinidade de porcelanatos no mercado para você poder utilizar, tá? Os formatos de 60 por 60, tá? Quando você quer ter uma economia maior, tá? Você não está disposto a gastar tanto com porcelanato, o de 60 por 60 a gente pode utilizar ele em banheiros ou em cozinhas menores, tá? Ele ainda fica aconchegante nesses ambientes. A gente pode estar utilizando esses formatos para o piso. Agora, porcelanatos para parede, tá? Dos ambientes que são um pouquinho menores, os formatos de 30 por 60, né? São formatos até que a gente nem vê tanto mais nas melhores marcas, mas ainda tem algumas para vender, tá? E o que eu considero assim queridinho, tá? Para os acabamentos tanto de banheiro como para cozinha, é o de 60 por 1,20, tá? São formatos maiores. Então, quando você opta por utilizar um formato maior no seu ambiente, tá? Você está otimizando questão de rejunte, tá? Que não fica tão aparente no ambiente. A gente fica com um ambiente mais único e inteiriço. Então, quando eu vou fazer a paginação desse ambiente, eu vou estar tendo o mínimo de rejunte possível. Quando eu quero essa demanda, eu vou utilizar os formatos maiores, tá? Inclusive para paredes, tá? É só verificar certinho como que vai ser o recorte para a gente ter a utilização melhor do tipo do revestimento. E para sala, né, o que eu considero assim um queridinho é 1,20 por 1,20, principalmente se você tem ambientes aí que são bem grandes, como salas de estar, que a gente tem muitas vezes de 40 metros quadrados, 60. Então, porcelanatos de formatos maiores são o ideal para isso. Mas caso você queira ter uma economia maior de mão de obra, os formatos menores, o empreiteiro, tá, que vai realizar a obra, ele vai cobrar um pouquinho menos, tá? Justamente porque a demanda de mão de obra para o porcelanato menor, ela é menor, tá? Ele vai precisar de menos pessoas ajudando ele. Porém, caso você opte por um formato maior, tá? Por isso que é importante, antes da contratação da mão de obra, a gente já definir, tá, o tipo do material que a gente vai utilizar para você ter o orçamento do empreiteiro certinho. E como eu falei, os porcelanatos de formato maior, eles vão precisar de mais mão de obra, tá? Porque eles são pedras pesadas, então para ele colocar certinho, ele vai precisar de alguém ajudando ele na instalação, tá? Geralmente até 3 pessoas, 4, dependendo do formato, tá? Então se atentar para isso aí. Mas, dependendo do tipo do resultado que você quer e o tamanho do ambiente, vale muito a pena a gente utilizar essas peças maiores, tá? No piso, de 1,20 por 1,20. Já as lastras, elas são casos mais específicos, né? Como eu falei, uma parede diferenciada, uma bancada onde a gente não quer que apareça recorte. Então, é uma peça muito interessante para esses usos, tá? Ela tem um preço, né, um valor agregado um pouco maior também, mas como eu falei, depende do tipo de uso, você vai ver o que vale a pena para você na sua casa. Então, gente, consegui desmistificar para vocês sobre os tipos de porcelanato, sobre os formatos e os usos? Vocês gostaram desse conteúdo? E para você que quer ter uma casa premium, não sabe como escolher os revestimentos, não ficou claro, você quer um projeto específico para sua casa, com cada tipo de porcelanato adequado para o ambiente, as combinações, os tamanhos e o quantitativo ideal, tem o meu pacote premium, que é onde eu otimizo a parte da obra, tá? Do projeto de arquitetura, as paredes, e também com os acabamentos, ou seja, os ambientes serão planejados para atender inclusive essas demandas comerciais que os revestimentos têm, você tem uma otimização maior da sua obra. Quer ter um lar premium? Clique abaixo no link da descrição do vídeo. Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau!